Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra me despedir de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Finalmente chegou a hora da gente conversar sobre Reino de Cinzas, o último livro da série Trono de Vidro. Vai ter spoiler esse vídeo, é inevitável falar sobre esse livro sem dar spoiler, sem falar sobre os outros livros que vieram antes dele. É por isso que se você é novo por aqui e ainda não sabe o que tá acontecendo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha ali embaixo, mas não assiste esse vídeo porque vai ter spoiler sobre todos os livros de Trono de Vidro, especialmente sobre Reino de Cinzas, e eu não quero estragar a sua leitura. E se você já tá aqui há muito tempo, tá lendo Trono de Vidro, tá nesse último livro, também acho que não seria uma boa você pegar spoiler, mas se você já terminou, tá super feliz com o final, fica aí porque a gente vai conversar muito sobre esse livro. No dia 1º de julho de 2015, eu vim aqui, uma pessoa sem saber basicamente nada da vida, pra falar sobre este livro aqui. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre Trono de Vidro, mas não vai ser uma resenha, eu só vou apresentar alguns motivos que me fizeram gostar desse livro e também acho que esses motivos vão fazer vocês quererem ler muito ele. Naquela época eu não fazia ideia de como a minha vida ia mudar e é muito bizarro quando a gente para pra pensar e ver que uma série acompanhou você durante tantos anos e anos muito importantes da sua vida, assim como eu acredito que muitos de vocês cresceram com outras séries como Jogos Vorazes, Harry Potter, Divergente, As Crônicas de Nárnia, enfim, tem muitas séries que fazem parte da nossa vida e a minha, a que fez parte do meu crescimento, foi Trono de Vidro. Para falar sobre Reino de Cinzas, eu confesso que pensei muito qual seria a melhor forma de chegar aqui em frente à câmera e dizer para vocês o quanto eu gostei dessa série, quanto eu gostei desse último livro, porque é um fato, eu dei 5 estrelas e favoritei Reino de Cinzas, mas eu separei esse vídeo por personagem, ou seja, eu vou tentar falar sobre os núcleos principais de Reino de Cinzas da forma mais breve possível, e lembrando que eu tô sempre falando sobre Trono de Vidro nas minhas redes sociais, mas principalmente lá no Instagram, então se você quiser me seguir pra gente conversar sobre o livro, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz e a gente vai bater muito papo lá. Reino de Cinzas começa quase que exatamente no momento em que Império de Tempestades terminou, e logo nos primeiros capítulos, depois do prólogo do príncipe e da princesa, a gente tem lá o Aedion junto com a Alicentra. Eles estão basicamente tentando organizar o rolê todo para ir atrás da Aelin, só que a gente sabe que essa jornada não vai ser muito fácil. A primeira parte do livro, eu confesso para vocês que ela não é a minha favorita, eu gosto muito mais da segunda, que é onde a gente tem uma movimentação maior dos personagens, mas eu entendo a importância da primeira porque a gente precisa ver como aquela conclusão épica do final vai se formar. Tem a frente do Aedion, que ele é um personagem que eu não gosto muito, e a gente vai começar falando sobre ele, porque eu acho que algumas atitudes que o Aedion teve durante o livro não foram condizentes com algumas coisas que eu acredito, principalmente quando ele fica atacando a Alicentra. Eu acho que ela é uma personagem muito importante e ela não merece ser tratada dessa forma por um homem, então eu fiquei assim um pouco nervoso com algumas coisas, com as atitudes que ele tomou, e eu acho que o final do Aedion em Reino de Cinzas, ele é muito emblemático, mas eu acho que ele seria muito mais aproveitado se ele tivesse, talvez, morrido junto com o pai. Já que eu acabei de falar dela, a Alicentra é a próxima personagem. Eu acho que a Alicentra teve um comportamento muito coerente em todo esse livro. A importância dela nessa série é algo que eu não consigo descrever, porque a gente conhece a história da Alicentra, a história da família dela. É por isso que eu fiquei tão feliz quando no último momento ela tava lá do lado da Aelin, apoiando ela e dizendo: isso foi o que a gente conseguiu fazer. Essa é a nossa luta que valeu a pena. Então a Alicentra teve um comportamento muito bom durante a série toda, mas nesse livro, quando ela se transforma na Aelin, quando ela tá lá tentando lutar pelas coisas que ela acredita, é algo extremamente maravilhoso. E ela basicamente tá em todas as frentes. Ela tá junto com as bruxas, ela tá junto com o Call, com a Aelin. Ela é uma personagem muito importante, como eu falei, e o mais legal pra mim foi quando ela chegou pro Aedion e falou assim: você não vai me tratar dessa forma porque eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu só aplaudi essa mulher porque ela não tem que realmente baixar a cabeça pra um personagem, pra um homem, e eu acho que ela tá certíssima. Então, vou abrir um parênteses aqui pra falar de Nox, um dos nossos personagens mais queridos. Eu não tava imaginando que ele iria realmente aparecer nesse último livro, porque a gente só vê ele no primeiro livro de Trono de Vidro, então a gente fica assim, ok, esse personagem ajudou ela, mas não vai servir pra mais nada na série. É aí que ele aparece no último livro resolvendo as coisas. Eu fiquei:
Fechando esse parênteses, agora a gente vai falar sobre a Elid Lockian. Essa personagem que eu gosto, mas também não gosto. Eu acho que ela é uma personagem secundária interessante, mas eu acho que às vezes ela acaba tomando algumas decisões que mexem muito na estrutura da história e isso me irrita um pouquinho. Eu só fiquei surpreso quando o tio dela apareceu lá nos últimos instantes. Eu disse assim, é o quê? Como é que você tá vivo, meu querido? Você não tava morto, não? Ela teve a sua importância lá quando a gente tava vendo a batalha entre o Dorian, a Irene, ela e o Erwin, mas acho que foi too much pra mim. Não sei. Falando em Salvadores da Pátria, a Irene, uma personagem que mal conhecia e eu já considerava pacas. Por quê? A Irene é uma das personagens que aparece lá em Lâmina da Assassina e depois a gente nunca mais ouve falar dela. Só em Torre do Alvorecer, que é o livro que narra a jornada do Cole, a gente volta a conhecer essa personagem. E lá em Torre do Alvorecer, que eu inclusive não fiz vídeo porque achei que não cabia mais, porque já tinha lido há tanto tempo, eu pensei assim, quem é essa personagem? Quem é a Irene Towers? E aí a gente descobre que ela é aquela personagem que conversa com a Aileen lá em Lâmina da Assassina, ainda como Selena. Ela é uma personagem muito bem estruturada, que tem uma voz assim muito única, então eu senti que a importância dela em Reino de Cinzas foi muito boa. E é muito engraçado como a gente pensa que a protagonista é a única que deve salvar o dia. Não é sempre assim, a Sarah mostrou pra gente que os personagens secundários dela também são muito bons, e por isso que eu fiquei muito grato quando a Irene foi lá e conseguiu resolver todas as coisas com o Erwin. A Irene brilhou e isso tudo é o que importa. Estou feliz demais por essa personagem, ainda mais por saber que ela é a pessoa que o Cole ama. E Cole Ashfall é um personagem maravilhoso também, vamos falar dele agora. A gente sabe que lá em Torre do Alvorecer ele estava tentando recuperar os movimentos e ele foi um personagem muito difícil de você conseguir voltar amar. Eu gostava dele demais em Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, mas depois eu senti que algumas decisões que ele tomou ao longo da série não foram tão legais assim, e eu tava realmente pensando, filho, vai pro saco porque ninguém te aguenta mais. E aí agora em Reino de Cinzas se redimiu, foi muito bom as coisas que ele fez, principalmente o confronto que ele tem com o pai. Eu gostei muito da postura dele, acho que foi muito firme, muito legal, e ele merece toda a felicidade do mundo junto com a Irene, porque pelo amor de Deus, que casalzão. Dorian, nosso príncipe. Senti que Dorian, nesse livro, foi extremamente impecável. Ele é um personagem, eu acho, um pouco castigado pela Sarah. Eu senti muito enquanto eu lia os livros que a Sarah acabou deixando Dorian muito de escanteio. A gente tinha muito mais a presença do Cole do que o príncipe do reino. Eu sinto que ele teve uma presença muito importante durante a guerra em Reino de Cinzas, porque ele acabou se impondo de maneiras que ele não havia feito antes. Principalmente quando ele diz, não, eu vou atrás da última chave de Word, eu vou resolver tudo isso, porque esse é o meu fardo, eu sou o príncipe, essa é a jornada desse personagem. Mas no momento em que ele precisou dizer, não, eu sou o príncipe, eu vou resolver isso, ele foi lá e fez. Então, assim, nada além da sua obrigação como príncipe. Manon Blackbeak, a nossa bruxinha. Essa personagem cresceu tanto durante a série, desde que a gente conheceu ela lá em Herdeira do Fogo, dá pra você sentir como a Sarah gostava de escrever sobre essa personagem. Em muitos momentos, eu senti que eu gostava muito mais dela do que da Aileen, e apesar da Aileen ser uma personagem forte, ter uma história muito castigada, eu sinto que a Manon também merece o nosso respeito, porque ela é uma personagem muito bem estruturada. Você vê como essa personagem foi castigada pela vida, como ela perdeu tudo o que amava, e tudo que ela quer agora é realmente voltar para a casa dela. E quando as outras bruxas acabam reconhecendo ela como rainha, eu preciso dizer que chorei. E eu sinto que se isso fosse um filme, em uma série, eu teria simplesmente levantado da cadeira e gritado, porque foi uma cena muito linda. E o mais legal dessa personagem é que quando ela foi confrontada com todas as coisas que ela estava perdendo, ela disse assim, eu não vou desistir, eu vou reconstruir tudo, e foi pro deserto, junto com as outras bruxas que restaram, deixando o Dorian pra trás, apesar da gente ver lá que vai rolar em algum momento um negocinho de, e aí, tô com saudade, vamos se ver, essas coisas. Vai rolar com certeza. E se você, como eu, gosta da Manon, vamos torcer pra quem sabe um dia a Sarah contar um pouquinho mais da história dela pra gente. Eu ia amar ter um livro dessa personagem. Nasrin Falik. Eu nem ia falar sobre essa personagem, mas eu acho que ela merece uma menção honrosa
neste vídeo, porque ela foi uma personagem que não apareceu tanto em Reino de Cinzas, ela acaba se movimentando muito mais lá em Torre do Alvorecer com o Cole, ela tá lá junto com a pessoa que ela ama, que é o Sartrak, e eu simplesmente fico muito feliz com esses finais, porque esses personagens que se apaixonam durante a guerra e tão lá assim, meu Deus, a gente vai ser muito feliz quando tudo isso acabar, me deixa muito fascinado. É por isso que a Nesryn é uma personagem muito boa, e ver que ela tava lá lutando junto com o pessoal do Kaganato me deixou assim eufórico, porque ela é maravilhosa. Outros que merecem menção honrosa são Lorkhan e Ferrens, porque esses dois feéricos são incríveis. Apesar de eu gostar muito mais do Ferrens do que do Lorkhan, eu entendo a importância desses dois personagens neste livro. E a gente vê como eles sempre estiveram lá lutando pela Aelin contra a Maeve. Na hora em que eles estão lá tentando destruir a Maeve, em que eles dão o poder deles pra Aelin, eu fiquei... Esse é o final que eu queria pra esses personagens. Foi de aplaudir, porque essa cena em que a Maeve morre, eu confesso que gritei muito. A Maeve e o Erwan são personagens que eu gosto bastante. Eu curto a forma como eles foram construídos como vilões. É por isso que eu sinto que a grande vilã dos livros não era o Rei Valg, e sim a Maeve, porque ela foi uma personagem muito bem construída. Em alguns momentos, em alguns livros, ela conseguiu me enganar muito bem. Mas quando a gente chegou em Torre do Alvorecer e a gente descobriu que ela era uma Rainha Valg que traiu os irmãos, eu fiquei, meu Deus, olha a cabeça dessa mulher. A Sarah J. Maas é simplesmente incrível com essas coisas de passado dos personagens, porque ela consegue alinhar tudo muito bem. É por isso que a morte da Maeve mexeu tanto comigo, porque ela foi assim uma personagem perfeita do início ao fim. Eu tô falando muito mais do papel dela como vilã do que com as coisas que ela fez com os personagens, porque eu não apoiava ela não. Eu só acho que ela é uma vilã muito boa, e a vilã que dava ódio, sabe? Que eu lia cada frase dela sentindo ódio aqui no meu coração. E por último, mas não menos importante, Rowan e Aelin. Esses dois personagens são culpados pelas minhas lágrimas. Eu sofria muito quando eu via o Rowan sofrendo, porque ele não sabia o que estava acontecendo com a Aelin, mas os momentos em que ela estava lá enclausurada, que ela estava sofrendo as coisas todas, eu ficava assim, isso é muito cruel. E eu me sentia muito mal enquanto eu lia, mas eu preciso dizer pra vocês que a jornada da Aelin, desde o primeiro livro como Celaena até esse último como Aelin, foi algo impecável. Eu não tenho estruturas pra dizer pra vocês o quanto essa personagem é maravilhosa. Ela tem todos os defeitos de um humano, mas ela tem todas as certezas de um feérico, então isso é muito legal. Essa personagem, ela é muito icônica, sabe? Ela é realmente uma deusa dentro de Trono de Vidro. Eu só tenho a agradecer a Sarah por ter feito essa personagem e por ter dado pra ela o que ela realmente merecia, que é a felicidade. Eu não posso esquecer de falar pra vocês sobre o crossover com Corte de Espinhos e Rosas, porque foi algo fenomenal. O momento em que a Aelin tava lá pulando de um mundo pro outro e o Rhys ajudou ela. Eu senti o impacto e eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. E ó, tem duas coisas que eu não gostei em Reino de Cinzas. A primeira delas foi como a Sarah não matou alguns personagens. Eu acho que no fim de um livro, de uma saga tão grande como o Trono de Vidro, ela deveria ter matado alguns personagens principais. Eu não digo que ela deveria ter feito lá a Aelin sofrer mais do que ela já sofreu. Porque eu acho que como você tá numa guerra, pessoas morrem. E apesar de serem pessoas muito poderosas que estão ali lutando, elas não são tão invencíveis assim. E uma última coisa foi como a Sarah não aproveitou tão bem alguns personagens. Eu acho que ela tinha muitos núcleos e por isso foi muito difícil coordenar todo mundo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza absoluta de que essa série vai morar pra sempre no meu coração. Eu sou grato demais por tudo que esses livros fizeram na minha vida. Esse vídeo com certeza ficou muito mais longo do que eu previa. Infelizmente eu não consegui falar tudo o que eu queria, porque muitas das coisas que eu gostaria de falar eu não consigo colocar em palavras. São muito mais sentimentos, sensações que eu tive enquanto eu lia, mas eu espero ter conseguido organizar os meus pensamentos pra vocês. Deixem aqui nos comentários tudo que vocês sentiram também, porque a gente vai conversando. Não esqueçam também de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e ó, se inscrever no canal também, porque isso me deixa muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.